E galera, os vazamentos estavam certos. Essas são as novas mecânicas do GTA 6 que foram confirmadas no trailer. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, depois do lançamento do trailer 2, deu pra ver que o adiamento do GTA 6 vai valer a pena. Isso porque o trailer apresentou cenas de tirar o fôlego, com novos recursos, animações e mecânicas inéditas em toda a franquia GTA, e consequentemente foram confirmadas no trailer 2. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar todas elas, em quais momentos do trailer que elas podem ser encontradas. Mas antes, só lembrando que as camisetas mais insanas com a temática do GTA você só encontra na Royal Palace, com os mais diversos modelos que vai combinar com o seu estilo. Tem camiseta da Grove Street Families, dos Balas, de Los Santos, do GTA 6 e muito mais. E o melhor de tudo é que as camisetas possuem a melhor qualidade, feita 100% em algodão. Essa aqui, por exemplo, é uma camiseta oversized com a estampa de Los Santos, e ainda tem uma mega estampa nas costas, com a maior variedade de tamanhos, sendo assim, se você tem um corpo mais fortinho, assim igual o meu, ainda assim vai cair como uma luva e te deixar estilosão. E olha que tem camiseta pras meninas também, e uma mega coleção também com bonés temáticos. Mas e aí, tá esperando o quê? Corre agora no link que tá aqui no primeiro comentário fixado, aproveita o cupom do canal Sunnyplay e entre na moda do GTA hoje mesmo com descontão pra vocês. E galera, as primeiras patentes do GTA 6 começaram a ser registradas lá em 2020, quando o desenvolvimento do game já tava a todo vapor. E naquela altura eu trouxe um vídeo aqui no canal Sunnyplay revelando essas patentes pra vocês, mais especificamente no dia 21 de janeiro de 2021. E nelas já dava pra ter um vislumbre do que tava chegando por aí e da magnitude do GTA 6. Outras patentes também vazaram agora em 2025, no mês de abril, pouco antes de sair o trailer 2. E o mais interessante é que após o lançamento do trailer a gente pôde conferir que praticamente todas as patentes que vazaram eram reais e realmente estavam sendo representadas em muito do conteúdo que a gente viu ali. Como, por exemplo, a patente de animação de personagens, que visa tornar a movimentação de todos os personagens do jogo, seja dos protagonistas ou dos NPCs, mais natural possível, incluindo um sistema de animações modulares, que permite com que o jogo reúna 2, 3 ou mais animações em uma só, dependendo da necessidade do gameplay. Nas edições anteriores do GTA, basicamente cada animação era feita de forma isolada, sendo assim, por exemplo, se o personagem fosse comer alguma coisa, ele teria uma animação específica, se ele fosse se despedir, acenar, ele teria uma outra animação, e existia até a possibilidade de mesclar alguma dessas animações, mas não ficava nada natural. Já no GTA 6, a ideia é que basicamente cada parte do corpo do personagem pode gerar uma animação diferente, sendo assim, ele pode estar se despedindo de alguém, acenando e andando ao mesmo tempo, ou correndo enquanto fala no telefone, desviar de alguém enquanto anda. Sério, as possibilidades são infinitas. Em diversas cenas do trailer é possível ver isso, como por exemplo o momento em que o Jason se despede do Brian Heather e entra na sua casa. É possível ver que ele se despede do Brian Heather e continua fazendo animação ali entrando dentro da casa. Ou por exemplo, no momento que o Jason tá saindo da loja de conveniência com bebidas e é possível ver que uma NPC mulher acaba desviando dele, ao mesmo tempo em que abre a porta e entra na loja. E o mais interessante é que tudo isso é feito de uma forma tão orgânica que você quase nem percebe o que tá acontecendo ali. Pra falar a verdade, você até esquece que tudo aquilo foi programado e faz parte de um jogo. Sem dúvidas, a animação dos personagens era um dos maiores desafios da Rockstar Games. Eles conseguiram beirar a perfeição ali no GTA 4 e foi algo que acabou sendo bem nerfado no GTA 5, né? As animações são bem engessadas. O jogo em si, né, com todas essas evoluções gráficas, com mods gráficos, continuam sempre surpreendendo, mas comparado com o GTA 6, você vê que as animações já estão bem datadas. Outra patente que vazou lá em 2020 e eu noticiei pra vocês aqui em janeiro de 2021, foi a de simulação de fluxos de fluidos em superfície, que visa tornar os fluidos corporais mais realistas. Sejam fluidos de suor, sangue, chuva que escorre no corpo dos personagens, água que fica no corpo após mergulhar ou tomar um banho. E se a gente tinha dúvida de como isso ia se comportar no jogo, eu acho que após o trailer 2 deu pra ter uma boa ideia de como isso vai ser. Desde a primeira cena do trailer já dá pra ver isso com perfeição, onde basicamente o Jason aparece todo suado, com direito a gotas de suor escorrendo pelas costas. Outros momentos que dá pra ver isso com mais evidência é na cena da Lúcia treinando kickboxing, ou até mesmo das strippers dançando. Lá em 2020 também já havia vazado a patente relacionada à movimentação fluida dos NPCs, mas não só no aspecto de animação em si, mas a maneira como eles se comportam no trânsito, seja andando a pé, dentro de veículos ou até mesmo no transporte público. Nas versões mais antigas do GTA, alguns programadores como o Obi Vermeij já revelou que basicamente
basicamente tudo que você via ali no trânsito era scriptado. Os NPCs nem mesmo reagiam aos semáforos. O tempo em que eles apareciam ali esperando o semáforo abrir era tudo pré-programado. Então, basicamente, apesar de ter uma inteligência artificial, mas era algo muito limitado pra época. Já no GTA 6, rapaziada, eles basicamente conseguiram criar um sistema de navegação virtual em tempo real. É como se os veículos realmente soubessem ali quando o semáforo vai abrir e fechar, quando tem algum carro atrapalhando o trânsito, as condições climáticas do momento, sendo assim, por exemplo, em um dia de chuva, os NPCs vão dirigir mais lento, pode acontecer alguns acidentes como engavetamento, derrapagem nas pistas, tudo isso de forma extremamente orgânica. Da mesma forma em que os pedestres podem desviar de uma obra que tá rolando no meio da cidade, diminuir a movimentação deles em períodos de chuva, ou até mesmo a diferença de comportamentos enquanto eles passeiam pela cidade, ou até mesmo vão até o trabalho. E bom, tem diversas cenas do trailer 2 que a gente consegue ver isso bem evidente, como por exemplo aquela cena em Vice Beach, onde possui alguns carros passando pela avenida, turistas tirando foto, ou até mesmo na cena onde o Jason passa por uma blitz policial, onde você consegue ver os mais diversos nuances dessa blitz, desde alguns membros de gangues sendo presos, outros sendo averiguados, civis dando depoimento pra polícia. Sério, isso daí tá muito realista. Uma das novas patentes reveladas no começo de 2025 dizia a respeito sobre a melhora de renderização gráfica do GTA 6, imprimindo detalhes mais nítidos, melhor iluminação e o desempenho mais suave em um mundo aberto. E bom, aí eu acho que não tem nem o que comentar, né, rapaziada? Basicamente todo o trailer dá pra ver esse aprimoramento gráfico que a Rockstar Games está trazendo no GTA 6. Se a gente for comparar do trailer 1 com o trailer 2, o salto gráfico é gritante. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal Sunny Play comparando o trailer 1 com o trailer 2 do GTA 6. Se você ainda não conferiu as diferenças, clica nesse cardinho aqui em cima, também vou estar deixando o link na descrição. Sério, tá imperdível. Uma das novas patentes também revela um sistema que permite com que os níveis de detalhes do jogo permaneçam contínuos, independente da distância. Quem já joga o GTA V, por exemplo, consegue identificar que quando você tá próximo de uma região, ela vai estar cheia de detalhes, tudo muito bonito, tudo muito legal. Agora, quando você vê os locais que estão mais distantes de você, seja com a câmera do celular, um binóculo ou até mesmo a mira de uma sniper, você vai perceber que esses locais perdem a qualidade. Isso acontece basicamente devido aos sistemas de LODs, que seria o Level of Detail, ou nível de detalhe. E no resumo, é apenas uma técnica que ajusta a complexidade de detalhes do objeto conforme o seu campo de visão. Basicamente é como se o jogo tivesse 3, 4 versões, uma cheia de detalhes, outra mais ou menos com detalhes, uma já com bem poucos detalhes e outra praticamente sem nenhum. E conforme você vai se aproximando da região, esses níveis de detalhes vão aumentando. Então um game com um mapa tão grande quanto o GTA não precisa carregar todos os detalhes do mapa inteiro enquanto você não tá naquele local. Ele só começa a carregar conforme você vai chegando, né, respeitando o seu campo de visão. Sendo assim, se você tá no centro de Los Santos, o Monte Chiliad não precisa estar carregado 100%, porque você nem tá vendo. Isso aí só ia ocupar espaço na memória, processamento, ia deixar o seu jogo mais lagado. Então essa técnica de LOD permite com que jogos complexos e gigantes como o GTA rodem a um nível tranquilo de qualidade, sem exigir muito do processamento. Só que essa nova patente da Rockstar Games visa elevar esse nível de qualidade dos LODs ainda mais, permitindo com que mesmo que você esteja distante de algum lugar, ele preserve o nível de qualidade das texturas. E bom, isso aí fica muito evidente logo de cara na primeira cena do trailer 2, onde dá pra ver grande parte da ilha de Key West, até um pedaço ali de Vice City com um alto nível de draw distance, ou até mesmo na cena do avião, onde a Lúcia tá brigando com uma outra mulher. Dá pra ver que o avião tá sobrevoando a cidade de Vice City e dá pra ver bastante coisa ali, o nível de detalhe tá elevadíssimo. Ou até mesmo em uma das screenshots do jogo, que aparece uma parte do porto de Vice City, onde é revelado os cruzeiros, a roda gigante e o estádio dos Manites, baseado no Miami Dolphins. Dá pra ver, rapaziada, que o draw distance dessa imagem tá gigantesco e ainda assim preserva o nível de qualidade, o que sem dúvidas vai trazer um nível de imersão e realismo gigantesco pro jogo. Algumas patentes que vazaram lá em 2020 e que a gente ainda não teve nenhum tipo de comprovação, mas que provavelmente vai ser real, né, comparando com as outras que já foram confirmadas até aqui, é uma patente que permite com que os jogadores naveguem entre as sessões do GTA Online sem telas de carregamento necessária. É isso mesmo que vocês ouviram. Basicamente você vai poder trocar de partidas do GTA Online, juntar os seus amigos ou até mesmo explorar livremente sem necessário ter tela de load. Quem aí nunca foi chamado pra jogar uma corrida e teve que ficar lá 10, 20 minutos nas nuvens porque a conexão do GTA Online estava instável? Pois
Pois é, pelo visto, essa nova patente da Rockstar Games vai resolver esse problema. Outra observação interessante é que já vazou que a Rockstar Games estaria construindo seu próprio data center pro GTA 6, justamente para investir nessa tecnologia e na fluidez da nova versão do GTA Online, o GTA Online do GTA 6. Inclusive, eu já trouxe um vídeo detalhando mais sobre isso. Se você ainda não conferiu, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o linkão na descrição. Sério, é simplesmente um data center gigantesco, quase do tamanho de uma cidade que a Rockstar Games está construindo pro GTA 6. Além disso, outra patente relacionada ao GTA Online revela uma equalização de players pelo mapa do jogo, onde basicamente a Rockstar Games conseguiria transportar os players entre sessões conforme o local em que você esteja no mapa. Explicando de forma mais simples, é como se basicamente você estivesse ali em Los Santos no GTA V e o seu amigo tá lá em Blenny Count. Esse sistema visa fazer um mix de partidas que reúne pessoas que estão só em Blenny Count. Sendo assim, todo mundo que estiver jogando em Blenny Count vai ficar na mesma sessão. E assim, quando você cruza pro centro de Los Santos, você é transportado para uma outra sessão com pessoas só no centro de Los Santos. Isso, além de deixar o jogo mais fluido e de poupar o processamento nos servidores, vai permitir com que a sensação da cidade estar cheia seja ainda maior. Sendo assim, não vai acontecer aquela parada de estar todo mundo em um lado só do mapa, o restante ficar vazio e quebrar a imersão do jogo. Nesse caso, sempre onde você estiver do mapa, vai ter vários outros players jogando e dando a sensação que a cidade está muito mais cheia do que de fato ela está. Previsão de poses corporais no GTA 6. Essa patente visa usar captura de movimentos e inteligência artificial para prever movimentos de partes do corpo, tornando as animações mais precisas, principalmente movimentos de braços, pernas e mãos, o que permite com que, além das mãos dos personagens serem muito mais reais, elas também interajam de forma realista com os objetos ou até mesmo com outros NPCs, como por exemplo naquela cena em que um membro de gangue cumprimenta o outro. Sério, rapaziada, esse aperto de mão aí chega a ser absurdo de tão realista, algo que, se a gente for comparar com GTAs anteriores, nem dá pra acreditar que é o mesmo estúdio que fez. Sem mencionar as cenas de interação aí do Jason e da Lúcia, né, cara? Isso daí não tem nem o que falar, que tá extremamente realista. Mas não são só de animações e mecânicas que essas novas patentes se limitam. Existem também algumas delas que dizem respeito à questão de segurança online do jogo, que provavelmente dizem respeito à nova versão do GTA Online. Entre elas, uma patente ligada às transições no GTA 6, em que vai administrar as transações do GTA Online, tornando os heists mais suaves, compras, vendas, ou até mesmo troca de itens com segurança, ou até mesmo um novo sistema anti-cheat, que vai utilizar variáveis do jogo para impedir com que os hackers entrem na partida. Basicamente, esse novo sistema visa identificar os arquivos nativos do jogo. É como se houvesse uma criptografia ali nos arquivos originais do jogo. Sendo assim, se você adicionar algum mod ou algum tipo de bot que te permita se aproveitar do sistema do game, ele vai identificar aquela criptografia, vai fazer um cálculo e vai ver que tem algo errado ali. Se diferir do código original, o hacker nem vai conseguir entrar na partida. Mas é claro que tudo isso aí é na teoria, né, rapaziada? Na prática, vamos ver como isso vai funcionar. E uma das patentes mais incríveis listadas nesse projeto é a de otimização de assets no universo do GTA 6. Basicamente, essa patente visa gerar proceduralmente itens de acabamento do mapa do jogo. Um dos exemplos em que a gente pode ver a aplicação dessa patente é nos lixos das ruas. No GTA V, basicamente tudo que você via de lixo na rua foi modelado isoladamente e foi configurado para estar ali naquele lugar. Tem muita coisa que você não pode nem interagir, é bem surreal. E todos os dias que você vai naquele mesmo local vai estar igual, nada vai mudar, não vai ser limpo ou não vai aparecer mais sujo. Só que essa patente promete mudar isso. Basicamente, tudo que serve de acabamento ali no mapa do jogo, sejam os lixos no chão, cones nas estradas, veículos em um estacionamento ou até mesmo detritos de algum evento climático. Sendo assim, quando você passa na rua, você vai ver um tipo de sujeira, caixas empilhadas, garrafas de lixo jogada. Só que se você passar um outro dia, você pode não ver mais a rua suja, ela pode ter sido limpa. Ou até mesmo quando você chegar lá, vai ter outro tipo de lixo no chão. Ou quando você entrar no estacionamento, você vai ver uma diversidade maior de veículos, ou um dia o estacionamento pode estar mais cheio, no outro mais vazio, tornando a experiência do jogo ainda mais viva e imersiva. E rapaziada, isso aqui são apenas 10 mecânicas que vazaram nessas patentes lá em 2020 e no início de 2025. Imagina só o tanto de tecnologia que a Rockstar Games não desenvolveu para esse jogo e que a gente só vai descobrir quando ele for lançado. O mais legal de tudo é, após o lançamento do trailer
trailer 2 dessas novas imagens, a gente tem uma noção ali o que era real ou não desses vazamentos. E basicamente relacionado a essas patentes, quase tudo se confirmou. E muita coisa ainda pode se confirmar com o lançamento de novos trailers, gameplay ou até mesmo no lançamento do jogo. Qual dessas patentes aí que eu listei que é a mais interessante pra você? E será que eu tô esquecendo de comentar alguma outra patente que você observou lá no trailer? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, não esquece, canal Sunny Play tá participando do concurso iBash 2025 na categoria Conteúdo Gamer. Já estamos na 30ª posição, faltam só 10 posições pra gente chegar no top 20. Eu já prometi que se a gente chegar lá, vai ser um sorteio de um Red Dead Redemption 2 pra vocês. E se a gente chegar em primeiro lugar, são 5 GTA 6, rapaziada. A gente tem até a segunda semana de junho pra vocês votarem, e se eu ganhar esse prêmio em primeiro lugar, vocês vão poder concorrer a 5 cópias do GTA 6 aqui no nosso canal. Mas vale lembrar que para participar do sorteio tem que ter o print lá que votou no Sunny Play, hein? Não vai vacilar. E vocês podem votar 3 vezes por dia, todos os dias. Então se você já votou uma vez, você pode votar lá de novo. É rapidinho, não leva nem um segundo. E se você seguir a iBash no Twitter ou no Instagram, o seu voto vai ser duplicado. Mas aí, posso contar com a sua ajuda? Confere aqui também no primeiro comentário fixado o link da Royal Palace e garanta sua camiseta estilosa do GTA. E não vai embora também se deixar o seu like pesado pra fortalecer, né? Esse vídeo aqui deu um mega trabalho pra fazer, então se você gostou do conteúdo, deixa o like que leva só um segundo e mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante e merece ser recomendado. Outra forma de nos apoiar é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e ativando o sininho com todas as notificações. Quer receber os nossos vídeos antes de todo mundo? Ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, vídeos exclusivos e muito mais? Então já clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre compartilho essas novidades em primeira mão com vocês, e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!